apostila em geografia. E aí vocês continuem acompanhando alguns pontos da apostila que nós vamos relembrar. Se a gente vai relembrar, é sinal que são importantes. Então aproveitem para fazer a revisão junto com a tia Jana. Então a tia Jana, em geografia, começou a falar sobre população. Então o que era população? População é um conjunto de pessoas de um determinado lugar. Então em Angra dos Reis nós temos um conjunto de pessoas. Então nós temos uma população. Depois nós vimos as misturas de culturas. E aí, devido às misturas das pessoas e das culturas que vieram trazendo um pouquinho da sua história, dos lugares que moram, nós temos aí a mistura na nossa cultura brasileira. Então, o que é a cultura brasileira? É tudo que conta a nossa história. É tudo que fala, tudo que já aconteceu no Brasil até hoje, tá? Então, nós temos aí a influência indígena, a influência africana. Então, nós temos a africana na dança, capoeira, e aí nós temos o instrumento berimbau, que ele faz o ritmo da dança. E aí nós temos o milho e a mandioca, que fazem parte da culinária indígena. Nós temos o chimarrão, que é tomado no sul do Brasil pelos gaúchos, mas não são os gaúchos que trouxeram a erva, foram os indígenas. E aí ficou-se tradicional do gaúcho tomar essa bebida. Eu mostrei para vocês, inclusive, a bomba de se tomar o chimarrão. Eu não gosto. Então vamos lá. Nós temos a capoeira, que surgiu, que veio para o Brasil através dos africanos, e aí eles trouxeram um instrumento para dar ritmo a essa dança que é o berimbau. E aí também nós temos a religião católica, a festa junina e a língua portuguesa, que são contribuições para a população brasileira. E nós temos em alguns lugares já as partes de prédios feitos, caracterizados do lugar. Então, por exemplo, bairros com estilos chineses. E aí os prédios, as casas têm toda a parte de estrutura chinesa. Uma rua só japonesa. Então tem um aspecto realmente que você está no Japão. Nós temos aqui também no sul. Parece que a gente está na Alemanha. Então a cidade é totalmente diferente. Parece que você está em outra parte do mundo. Então nós temos aí a arquitetura. Foi que os povos foram chegando no Brasil e trazendo suas características. Depois nós temos a população da área rural e urbana. E aí nós vimos alguns profissionais específicos que trabalham nessa área. Nós temos aí a migração. Então, o que é migração? Migração é o deslocamento, é a ida de uma pessoa para outro lugar. E aí depois nós passamos pela migração de retorno. Então, se a pessoa sai do seu país de origem e vai para outro lugar, por que tem a migração de retorno? A migração de retorno é dada quando a pessoa não encontra melhores condições de vida e aí ela resolve voltar para seu lugar de origem, tá? Isso pode acontecer, essa volta, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. E aí nós temos, vamos ver o que mais. Tcharam! Os serviços e os problemas de um município. Então, quais são os serviços que o nosso município oferece? Saneamento básico,
luz nas ruas, asfalto nas ruas, ciclovias, hospitais públicos, porque nós temos os hospitais particulares, nós temos a coleta de lixo. Então, são serviços públicos, são serviços que nós pagamos através dos nossos impostos para ser oferecido à população para melhor condição de vida. E aí nós temos, quais são os principais serviços públicos? Nós temos a limpeza das ruas e a coleta do lixo. Nós temos a segurança. Quem faz a segurança da nossa cidade? Os policiais. Nós temos a iluminação das ruas, da sua casa. A tia Jana explicou que você paga uma empresa para ter esse serviço em casa. Não é, a iluminação da sua casa não é parte responsável do governo, da prefeitura. Vamos dizer da prefeitura, porque é da nossa cidade. Saneamento básico, que é o tratamento da água e do esgoto. Nós temos aí a pavimentação das ruas, que é passar aquela máquina, deixar lisinha, né? O asfaltamento. Nós temos a construção e manutenção de bibliotecas, creches e escolas públicas. As públicas são mantidas pelos governos. Nós temos também os postos de saúde e os hospitais públicos, que oferecem saúde gratuita à população. Nós temos as construções e a manutenção de praças e parquinhos. Então, é um benefício para a população. E aí, a tia Jana quer chamar a atenção para a página 90 e 91, que é o tratamento da água e o tratamento do esgoto. Eu gostaria que você sentasse e estudasse com muito carinho essa parte, porque nós vimos parte por parte. Nós vimos que a água é captada, depois ela recebe uma substância, né, para matar as impurezas, que é o cloro e o cal, e aí ela passa para outro tanque, e aí ela recebe uma clarificação, que é quando as sujeiras se juntam em flocos e aí elas são retiradas, que é uma outra etapa da nossa água. Depois a nossa água, ela recebe flúor, que serve para a prevenção do auxílio das cáries, exatamente. Lembrando que essas substâncias são específicas do tratamento de água. Então, elas são usadas em milhares de litros de água, tá? O flúor que o dentista usa é específico da nossa limpeza ali, que é aquele gel, que ela passa a escovinha. Então, são substâncias específicas para o uso de litros e litros de água, tá? Depois, a água é armazenada em lugares específicos, né, que são reservatórios, e aí esses reservatórios depois são distribuídos através do encanamento para a água chegar até a sua torneira da sua casa. Então, por que a tia Jana está chamando atenção para isso? Porque eu vou pedir essa explicação de vocês. Então, eu vou pedir que vocês expliquem etapa a etapa, da onde sai a água até a água chegar à sua casa. E depois que ela sai em forma de esgoto. E como é que essa água é tratada até ela retornar para os rios? Então, são questões que eu vou pedir que vocês expliquem. Explicar é falar passo a passo como ela acontece. Tá bom, terceiro ano? E aí a tia já está falando o que é explicar. Vocês vão falar passo a passo como acontece o processo. Depois, eu falei sobre os agrotóxicos. E aí é engraçado, porque lá em ciências nós estudamos tudo sobre o solo. E aí a tia Jana acabou falando sobre os agrotóxicos lá em ciências. E eu coloquei na revisão de ciências o que são agrotóxicos. Só que agrotóxicos veio específicos dentro de geografia.
Então, não tem problema nenhum. Eu falo para vocês o que é agrotóxicos e aí vocês aproveitam e completam a revisão de vocês. Agrotóxicos são substâncias usadas nas plantações para eliminar, para matar os invasores. Quem são os invasores? As pragas, que muitas das vezes acabam estragando uma plantação inteira, tá bom? Então, tirando a dúvida de vocês, vai aparecer agrotóxicos em ciências, porque está relacionado ao solo, e vai aparecer em geografia também. Mas eu vou pedir dentro de geografia, tá? E aí nós temos depois duas cenas interessantes que apareceram na nossa apostila, e eu falei até para vocês observarem bem. Uma é a utilização de agrotóxicos nas plantações. A pessoa está toda vestida com máscara e aí está espalhando o líquido na plantação. E a outra foto é totalmente diferente. É o problema que o lixo causa nos bueiros e aí com chuvas fortes causam alagamentos que entram nas lojas, em carros e aí causam estragos, infelizmente, de bens materiais para as pessoas. Então, são duas cenas bem diferentes na apostila, na página 93. Então, dê uma olhadinha nessa foto, por favor. Depois nós vimos sobre o lugar de lixo, cada um no seu quadrado. Então, lugar de lixo é no lixo. Nós vimos aí 8 coisas que nós podemos fazer para preservar o nosso ambiente. Então, nós temos desde não jogar lixo no chão até preservar as áreas florestais. E aí, tia Jana, onde está isso? Está na página 96. E aí, vocês podem estar, por favor, dando aquela lida, tá, gente? Porque eu sei que a lida de vocês, quando a mamãe manda, ela leva 2 minutos. Essa lida que a tia Jana está falando, ela tem que levar no mínimo 30 minutos para ficar alguma coisa na sua cabeça. Senão, não fica nada e aí na hora da avaliação você esquece, tá bom? Então, boa revisão, façam a leitura, façam a revisão que a tia Jana mandou e aí vocês vão ficar fera para a prova de amanhã, ok? Terceiro ano, um beijo grande para vocês e tchau, tchau.